Vou continuar então o estudo da Lei 8.213. Artigo 41, parágrafo 5º. O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária à sua concessão. Parágrafo 2º do artigo 42. A doença ou lesão de que o segurado já era portador, ao filiar-se ao regime geral da Previdência Social, não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença. Então, a pessoa que se filia ao regime geral só pode ter uma aposentadoria ou qualquer benefício se aquela doença que a pessoa teve for agravada. É como um seguro, ninguém se filia a um seguro com o carro já batido, né? Então, assim funciona o INSS. Artigo 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que cumprir a carência exigida nessa lei complementar ao completar 65 anos de idade, se homem, ou 60 anos, se mulher. Parágrafo 1º. Os limites fixados do caput serão reduzidos para 60 e 55 anos no caso de trabalhadores rurais. Parágrafo 2º, que é a aposentadoria híbrida. Para os efeitos do disposto no parágrafo 1º desse artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, do período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição, correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos 3 e 8º do artigo 9º e do artigo 11 dessa lei. Então, a aposentadoria rural, ele só tem que comprovar o trabalho e não a carência, no caso, não tem que comprovar o pagamento, e sim que trabalhou. Parágrafo 3º. Os trabalhadores rurais, de que trata o parágrafo 1º desse artigo, que não atendam ao disposto no parágrafo 2º desse artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sobre outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade, se homem, ou 60 anos, se mulher. Então, se ele trabalhou em outras áreas, a pessoa que é rural, ela vai poder se aposentar, porém com 65 anos e 60 anos. No caso, a aposentadoria urbana vai ter direito. Aí aqui tem uma referência a uma súmula. Súmula 103 do TRF. Vamos ver que súmula é essa. Súmula 103. A concessão da aposentadoria híbrida ou mista, prevista no artigo 48, parágrafo 3º da Lei 8.213, não está condicionada ao desempenho de atividade jurídica pelo segurado, no momento imediatamente anterior ao requerimento administrativo, sendo, pois, irrelevante a natureza do trabalho exercido neste período. Então, esse caso é para uma pessoa que trabalhou no meio rural, porém, depois ela trabalhou no meio urbano. Então, ela vai ter direito de se aposentar, porém, não vai ter esse benefício da redução da idade, que é de 5 anos a menos, né, para quem trabalha no meio rural, no caso. Depois, artigo 49. A aposentadoria por idade será devida ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir da data do desligamento do emprego
quando requerida até essa data ou até 90 dias depois dela, ou da data do requerimento quando não houver desligamento do emprego ou quando não for requerida após o prazo previsto na linha A. Para os demais segurados, da data da entrada do requerimento, que é no caso aposentadoria por tempo de contribuição, Então, para os demais segurados, da data do requerimento, que é aposentadoria por tempo de contribuição especial e professor. Artigo 51. A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, desde que o segurado empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 anos de idade, se do sexo masculino, ou 65 anos, se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantido ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início da aposentadoria. Artigo 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurado de que trata o artigo 11 desta lei, mesmo que anterior à perda da qualidade segurada. Inciso 2. O tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, que está falando aqui o artigo 55, o tempo intercalado entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pode valer por tempo de contribuição para a aposentadoria. Artigo 55. Parágrafo 2º. O tempo de serviço do segurado, trabalhador rural, anterior à data de início da vigência dessa lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 3º. A comprovação do tempo de serviço para os efeitos dessa lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme o disposto no regulamento. Então, o tempo de serviço tem que ser comprovado mediante prova testemunhal, porém, junto documental. Só testemunhal não é possível a comprovação de tempo de serviço para a aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, sobre aposentadoria especial. Artigo 57, parágrafo 5º. O tempo de trabalho exercido sob condições especiais
que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeitos de concessão de qualquer benefício. O tempo de trabalho exercido sobre condições especiais que sejam ou venham a ser considerados prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado após a respectiva conversão ao tempo trabalhado. Então, uma pessoa que, por exemplo, trabalhou no posto de gasolina e depois ela sai desse trabalho e vai trabalhar, por exemplo, no comércio. Então, esse tempo que é com insalubridade vai valer mais tempo. Então, a pessoa vai se aposentar antes que uma pessoa que só trabalhando no comércio o tempo todo, porque quem trabalha com insalubridade tem mais, no caso, trabalha menos, por causa que está exposto a riscos. Agora, artigo 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente de trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício, observado e disposto na seção 3. Então, o auxílio-doença é uma forma diferente da contagem dele. Eu já falei isso lá do artigo 18, que fala como ele é contado, como ele é somado. Aqui, o artigo 29. O salário de benefício consiste, para os benefícios de aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, na média aritmética simples, os maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. Depois, para os outros benefícios, é a mesma média, porém tirando o fator previdenciário. E o auxílio-doença, no parágrafo 10º, não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição. Aí, como eu li aqui no artigo, corresponde a 91% do salário de benefício. O salário de benefício é a soma de todas as nossas contribuições que durante o tempo que nós trabalhamos. E aí a soma, no caso, o valor que nós recebemos como auxílio-doença é 91%. Referente a esse valor. Artigo 65. O salário de família será devido mensalmente ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao segurado trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados, nos termos do parágrafo 2º do artigo 16 desta lei, observado o disposto no artigo 66. Então, esse artigo fala do princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, porque é a pessoa de baixa renda. Artigo 71b. No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento de salário maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha qualidade segurada, exceto no caso de falecimento do filho e seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário maternidade. Então, a pessoa, por exemplo, teve filho, era empregado, tinha vínculo, estava recebendo salário maternidade. Aí essa mulher veio a falecer. No caso, se a mãe não abandonou ou se o filho também continua vivo, o pai vai receber esse salário maternidade no lugar da mãe.
Artigo 71-C. A percepção do salário maternidade, inclusive o previsto no artigo 71-B, está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou atividade desempenhada sob pena de suspensão do benefício. Esse benefício vai funcionar da mesma forma que funcionava para a segurada, no caso, quando ela era viva. No caso, quando ela faleceu, ela estava afastada do trabalho cuidando do bebê. No caso, esse pai que vai receber esse salário de maternidade no lugar da mãe também tem que estar afastado do trabalho. É isso que esse artigo está dizendo. Artigo 74, que fala da pensão por morte. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando requerida até 90 dias depois. Inciso 2. Do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior. Parágrafo 3º. Da decisão judicial no caso de morte presumida. Aí aqui está citando o artigo 78. O artigo 78 diz: por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 meses de ausência, será concedida a pensão provisória, na forma dessa subseção. Agora, artigo 76, parágrafo 1º. 74, parágrafo 1º. Perde o direito à pensão por morte após o trânsito de julgado condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do segurado. Essa alteração foi em 2015, por isso que a Suzane Richthofen recebeu a pensão até os 21 anos de idade, apesar de ela ter matado os pais, ela recebeu a pensão porque esse artigo não era existente na lei, porque incluído pela lei 13.185 de 2015. E aquele caso da Suzane aconteceu bem antes. Artigo 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. Então, caso tenha mais de um dependente, o valor dessa pensão é dividida em quantas pessoas. No caso, se a pessoa que faleceu tinha 3 filhos, ela é dividida em 3. Se no caso tinha 2 filhos e uma esposa, o valor da pensão é dividido em 3. Artigo 77, inciso 5. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será retirada entre todos em partes iguais. Parágrafo 2º. O direito à percepção da cota individual cessará pela morte do pensionista. Para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Para o filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez. Inciso 4. Pelo decurso do prazo de recebimento da pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira nos termos do parágrafo 5º. Inciso 5. Para o cônjuge ou companheiro sem inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas B e C. A linha B, em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou união estável tiverem sido iniciadas em menos de 2 anos antes do óbito do segurado. Então, a pessoa que contribuir menos de 18 meses, ela não vai poder dar uma pensão à sua esposa com valor por mais de 4 meses, no caso dele não ter dado essas 18 contribuições, ou se o casamento não tiver menos de 2 anos. Então, se a pessoa casou há menos de 2 anos e vier a falecer, ela vai ter direito a só 4 meses de pensão. Inciso a linha C. Transcorridos os seguintes períodos estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário
na data de óbito do segurado. Se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições e pelo menos 2 anos após o início do casamento, vai durar 3 anos a pensão. Caso a pessoa que ficar viva tiver menos de 20 anos de idade, vai durar 6 anos a pensão. Se a pessoa que ficar viva, no caso o cônjuge, ficar entre 21 e 26 anos de idade, vai durar 10 anos a pensão. Caso a pessoa que sobreviveu tiver entre 27 e 29 anos de idade, vai durar 15 anos a pensão. Se a pessoa que faleceu, a pessoa que sobreviveu tinha 30, 40 anos, vai durar 20 anos a pensão. Se a pessoa, o cônjuge que sobreviveu, tiver de 41 a 43, e vai ser vitalícia se a pessoa tiver mais de 44 anos de idade. Então, para isso acontecer, o óbito tem que ocorrer depois da pessoa ter recolhido 18 contribuições e também estiver casada há pelo menos 2 anos, ou união estável. Parágrafo 2º. Serão aplicadas, conforme o caso, a regra contida na linha A ou os prazos previstos na linha C, ambas do inciso 5 do parágrafo 2º, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento. Então, se a pessoa vier a falecer por acidente de qualquer natureza ou doença profissional ou do trabalho, essa pessoa vai receber a pensão vitalícia. Artigo 86. O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então, o auxílio acidente é um benefício que ele não é permanente, ele não é vitalício, dura até um dia antes da aposentadoria. O auxílio doença ele é menos que um salário mínimo, porque ele não substitui o salário de benefício. É a pessoa que sofreu um acidente, primeiro, quase sempre, ela recebe um auxílio doença, e aí depois, quando as sequelas permanecem, aí ela recebe o auxílio acidente. Agora, artigo 101, parágrafo 1º. O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retomado a atividade estarão isentos do exame de que trata o caput após completarem 60 anos de idade. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, a processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Então, a pessoa que completa 60 anos de idade e é pensionista, ela não tem mais obrigação aí no INSS para fazer aqueles exames de rotina para comprovar que a pessoa ainda está doente. Após 60 anos, o aposentado não tem mais obrigação de ir no INSS e fazer esses exames, se submeter a exame de rotina. Esse artigo é um artigo novo, é desse ano, da medida provisória 767 de 2017. Artigo 102. A perda da qualidade segurada importa em cada cidade os direitos inerentes a essa qualidade. Então, a pessoa que parar de contribuir por 3 meses, ela perde a qualidade segurada e ela vai perder o direito aos benefícios de que teria, caso estivesse contribuindo.
Parágrafo 1º. A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja a concessão tenha sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor, à época em que esses requisitos foram atendidos. Então, se eu contribuí durante um tempo e eu obtive direito à minha aposentadoria, e se eu parar de contribuir, eu não perco meu direito à aposentadoria, porque no caso, eu já contribuí durante, por exemplo, 30 anos e isso já basta para me aposentar, por exemplo. Artigo 102, parágrafo 2º. Não será concedida a pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda dessa qualidade nos termos do artigo 15 dessa lei, salvo ser preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria na forma do parágrafo anterior. Então, os dependentes não vão ter direito à pensão no caso do segurado quando morreu ter deixado de contribuir, a não ser que essa pessoa que faleceu já tivesse o direito a ser aposentada. Então, no caso, se eu tenho filho e deixo de contribuir para o INSS, o meu filho não vai ter direito a nenhuma pensão, porque quando eu morri eu não tinha qualidade de segurado. Artigo 103. É de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão do benefício, a contar do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, ou quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo. É de 10 anos o direito de revisar a concessão de uma aposentadoria, por exemplo. Parágrafo único. Prescrevem 5 anos a contar da data em que deveriam ter sido pagas toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou qualquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes. Então, se eu tenho direito a uma aposentadoria e eu não peço ela e deixo passar muito tempo, eu vou ter direito somente aos 5 anos para trás, no caso, prescrição quinquenal. Então, a não ser que seja menor de idade. Aí, quando completar 18 anos, pode fazer o requerimento e vai ter direito desde o primeiro ano de idade. Ou uma pessoa que é deficiente física ou é incapaz, no caso. Artigo 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos, contados a data de que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então, é de 10 anos da Previdência Social de querer qualquer valor que tenha sido pago mal pelo INSS, ou no caso de fraude, não. A fraude não tem decadência nem prescrição. Se uma pessoa fraudar contra o INSS, a qualquer momento que o INSS descobrir, ele pode requerer esse benefício. Pode requerer esse valor da pessoa que fez esse crime, no caso.
Artigo 118. O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantia pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Então, a pessoa que vier a se acidentar, ela vai ficar em auxílio-doença, por exemplo, ou não, ou vai receber auxílio-acidente, tanto faz. É que após esse acidente, ele tem direito a ficar 12 meses na empresa. Caso ele seja despedido, essa pessoa pode entrar com uma reclamação trabalhista, porque ela fica estável, no caso, nessa empresa. Artigo 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência: aposentadoria e auxílio-doença, mais de uma aposentadoria e abono de permanência em serviço, salário, maternidade e auxílio-doença, mais de um auxílio-acidente, mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto de seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto a pensão por morte ou auxílio-acidente. Artigo 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social até 24 de julho de 91, bem como para o trabalhador e empregador rural, cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial, obedecerá a seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. 180 meses. Artigo 143. O trabalhador rural, ora enquadrado como segurado obrigatório pelo regime geral de previdência social na forma da linha A do inciso 1 ou do inciso 4 ou inciso 7 do artigo 11 dessa lei, pode requerer aposentadoria por idade no valor do salário mínimo durante 15 anos contados a partir da data de vigência dessa lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao do requerimento e número de meses idêntico à carência do referido benefício. Então a pessoa que é rural, ela pode requerer o benefício se ela comprovar que trabalhou por 15 anos descontínuos, e ela vai receber durante 15 anos esse benefício. Então agora eu terminei a lei. Para quem não viu meus outros vídeos, eu postei aqui na página, mas está tudo pelo YouTube. A leitura desses artigos da lei 8.213, que ainda está vigente por pouco tempo. Porém, eu estou fazendo o estudo dessa lei porque eu tenho uma prova em breve sobre essa lei e eu sei que algumas pessoas se interessam e porque estão precisando entrar com algum benefício no INSS nesse momento. Então, a lei que vai estar valendo vai ser a lei do momento do benefício. Por isso que eu estou lendo essa lei. E é isso. Tchau!